Afinal, quanto você precisa ter investido para finalmente conseguir parar de trabalhar? Eu vejo que muitas pessoas fazem certas simulações um tanto quanto simplórias. Vamos dar um exemplo. A nossa taxa Selic hoje está em 15% ao ano. Já desconsiderando o imposto de renda, é plenamente possível conseguir um rendimento de 1% ao mês. Então as pessoas pensam o seguinte: bom, eu preciso de aproximadamente R$ 5.000 mensais para que eu possa parar de trabalhar. Então, se eu tenho R$ 500.000 rendendo 1% ao mês, eu tenho esses R$ 5.000 mensais e posso ali largar tudo e começar a viver de rendimentos. Mas, na realidade, um planejamento financeiro feito de uma forma responsável e que realmente ali seja levado a sério para que lá na frente a gente não se frustre, nós precisamos levar em consideração outros pontos. O primeiro, não podemos nos basear na Selic vigente. A Selic é uma taxa que oscila, o Banco Central utiliza a taxa de juros para controlar a inflação do nosso país. Então, hoje, estamos com a Selic nesse patamar de 15%, mas a tendência é que ela passe por um ciclo de corte, então não vai ser tão simples assim conseguir um rendimento de 1% ao mês de forma completamente conservadora. Como vocês sabem, eu adoro planilha e nesse vídeo eu quero compartilhar uma com vocês, tanto quanto simples, tá? Mas aqui nós já conseguimos fazer uma simulação muito mais realista. Então vamos lá. Primeiro ponto que devemos preencher. Qual a renda que desejamos? Talvez você não queira parar de trabalhar 100%, mas talvez apenas complementar a sua renda para conseguir ter mais tranquilidade lá na frente. Então, suponhamos que o investidor deseja ter uma renda na faixa de R$ 5.000 mensais. A partir desse ponto, nós precisamos buscar uma rentabilidade. Bruna, qual rentabilidade que eu preencho aqui? Bom, cada investidor vai ter uma rentabilidade diferente. Eu aconselho a nós sermos mais conservadores nas nossas simulações. Não considerarmos rentabilidades acima da média, porque na maioria das vezes nós não vamos conseguir sustentar essa rentabilidade no longo prazo. Então, nesse vídeo, apenas para efeitos aqui elucidativos, para nós usarmos como exemplo, eu irei utilizar uma carteira de fundos imobiliários bem montada que rende tranquilamente 0,8% ao mês. Isso de forma anualizada rende para o investidor 10%. Lembrando que até o momento dividendos de FIIs são isentos, então eu colocarei aqui 10% de rentabilidade. Só que nós temos uma coisa conhecida como inflação. Exatamente, a inflação está sempre presente e ela sempre está ali consumindo o nosso poder de compra. Então, se as pessoas elas não considerassem a inflação nos seus cálculos, elas teriam ali que ter um patrimônio na casa de 627 mil para conseguir essa renda de R$ 5.000. Só que vamos considerar a inflação numa casa de 5% ao ano. Se o investidor acredita que a inflação ela possa vir a ficar mais alta, é só utilizar aqui uma inflação mais alta. Mas, para exemplos aqui no vídeo, eu utilizaria uma inflação de 5%. Bom, o investidor ele teria um crescimento real, ou seja, a carteira rende 10%, sendo que 5% é inflação, o patrimônio dele está crescendo realmente 4,76% ao ano. Então, ele precisaria de um patrimônio na casa de 1.200.000 para que ele consiga usufruir de maneira bem segura esses R$ 5.000. Eu sei que muitas pessoas partem do princípio que, por exemplo, fundos imobiliários tendem a repassar a inflação. Então, nós teríamos ali 10% acima. Tudo bem, nós podemos até considerar esse cenário. Mas pensa comigo o seguinte: os fundos imobiliários, sim, eles tendem a repassar a inflação, porém, não é uma inflação repassada de forma linear, ano após ano. Vamos dar uma olhadinha aqui num simples exemplo. Vou pegar o Gari 11, um fundo imobiliário muito conhecido por muitos investidores ali, por ser um fundo de base 10, agora ele é um fundo de renda urbana. Vamos lá. Em 2021, o fundo pagou 96 centavos por cota de dividendo durante o ano. Em 2022, 96 centavos. Em 2023, 96 centavos. Então, basicamente, foram 3 anos com o FII pagando exatamente o mesmo valor de dividendo. Nós não estamos considerando aqui oscilações na cota. Como estamos falando de fundos imobiliários e essa classe distribui 95% do seu resultado, do seu lucro líquido para os cotistas, nós vamos olhar apenas para a distribuição de dividendos. Só que, imagina que ano após ano, passaram-se 3 anos e o seu dividendo continuou exatamente o mesmo. O investidor, ele usufruiu de toda a renda que aquele FII gerou para ele, não reinvestiu mais nada, ele está no momento de usufruto e o fundo não aumentou durante 3 anos o dividendo distribuído.
O fundo não aumentou, mas os seus gastos aumentaram. Ano após ano, a gente percebe a inflação, reajuste de planos de saúde, de escola. Todos os anos, tudo é reajustado. E o seu dividendo não foi. E aí, como é que fica? Será que é tão simples assim na nossa simulação a gente não descontar a inflação? O FII, ele até tende sim a repassar a inflação, seja um FII de tijolo que investe majoritariamente em imóveis físicos, onde o patrimônio do fundo é composto por imóveis e no longo prazo o imóvel ele tende, né, principalmente se ele for bem localizado, a ser corrigido pela inflação. Então, quando o gestor ele vende aquele imóvel, ele faz a reciclagem do seu portfólio, todo o ganho de capital é distribuído para o cotista e isso é refletido nos dividendos. Os contratos de locação são reajustados, na maioria das vezes, pelo IPCA, mas por que às vezes nós não reparamos esse repasse da inflação ano após ano nos dividendos? Porque nós temos alguns fatores que podem vir a diminuir ou impactar os dividendos de um fundo imobiliário. Se um fundo, por exemplo, ele tem um aumento da sua vacância física, vários ali locatários cancelaram contratos, reincindiram, então o contrato venceu e o imóvel ficou vazio. O fundo está gerando menos renda. Por mais que ele tenha corrigido os contratos vigentes pela inflação, agora ele tem uma vacância física maior, menos receita entrando no fundo, o dividendo não vai aumentar. Se nós temos ali a própria vacância financeira, inquilinos que estão inadimplentes, isso impacta a receita do fundo, que impacta a distribuição de dividendos. Se o fundo está muito alavancado, com muitas obrigações, ele tende a honrar com essas obrigações, o dividendo que ele venha distribuir para os cotistas pode acabar sendo menor. Por mais que a gente parta do princípio que os fundos eles reajustam o contrato pela inflação, não necessariamente esse repasse vai ser visto de forma linear. Então, sim, quando nós abrimos o nosso horizonte, nós percebemos essa capacidade de repasse de inflação, mas não é um repasse linear. E isso, para o seu planejamento, precisa ser levado em consideração, porque, como acabamos de mencionar, os seus gastos estão sempre sendo atualizados. Por isso que, quando nós vamos fazer um bom planejamento financeiro, eu gosto sim de levar em consideração a inflação. Por quê? Pensa comigo, um rendimento de 0,8 em cima de 1.200.000 dá aproximadamente R$ 10.000. Você, desses 10.000, vai reinvestir a parte referente à inflação e vai ficar com o restante, que são os seus R$ 5.000. Isso é muito importante porque você continua alimentando o seu patrimônio, comprando mais cotas. Então pensa comigo, o investidor que reinvestiu parte referente à inflação, ele agora possui mais cotas de um ano para o outro. Se ele possui mais cotas de um ano para o outro, ele estará recebendo mais dividendos. E isso o ajuda a suprir esse aumento de gastos que ele tem no seu dia a dia, já que ele está na fase de usufruir da sua renda. Então veja, é sim muito importante que a gente leve esse ponto em consideração. Sempre que você for fazer as suas simulações, não use apenas a rentabilidade nominal, que é essa rentabilidade aqui. Bom, eu estou considerando um rendimento de 10%, preciso ter 500.000 e posso usufruir de tudo, de toda a renda, de todo o fluxo que eu tenho daquele patrimônio. Não é bem assim. Se você quer realmente usufruir dos seus R$ 5.000, é necessário alcançar um patrimônio superior para que você consuma esses 5.000 com segurança, consiga ali minimamente reinvestir uma parte, continuar alimentando o seu patrimônio para que os seus dividendos também sejam incrementados e você consiga ainda assim, com o passar do tempo, ter o seu poder de compra preservado. E isso que eu acabei de mostrar sobre os fundos imobiliários também serve para as ações. Estamos falando de empresas, o lucro das empresas oscilam, não necessariamente o investidor terá aquele repasse da inflação bonitinho ano após ano nos dividendos. A empresa ela pode estar vindo por um momento bom, no ano seguinte ser um ano mais complicado, ela distribui menos dividendos, e aí você acaba tendo menos dividendos na sua mão, menos fluxo de renda para conseguir aproveitar. Por isso que, mais uma vez, eu bato na tecla, muitas pessoas erram muito nesse ponto. Elas sempre consideram a rentabilidade nominal no seu planejamento. E não é bem assim. Dividendo de ação oscila, dividendo de fundo imobiliário, por mais que nós tenhamos uma previsibilidade maior, isso é fato, nós precisamos sempre acumular um patrimônio superior, usufruir de uma parte da renda e continuar alimentando o nosso patrimônio. Mas é lógico, tudo isso aqui são parâmetros. Se o investidor acredita que ele consegue uma rentabilidade na casa de 12% ao ano, ele pode alterar esse parâmetro aqui na planilha e ele verá que, para ele utilizar uma renda de R$ 5.000 por mês
com segurança, ele precisaria de um patrimônio ali aproximado na casa de R$ 927 mil. Utilizando a calculadora de juros compostos do investidor 10, vamos supor que ele deseja alcançar esse patrimônio dentro de 20 anos. Nós preenchemos aqui o investimento mensal de R$ 1.000 e qual seria a taxa de juros que ele precisaria preencher? Ele não pode preencher com a taxa de juros nominal, que seria de 12% ao ano. Por quê? Se ele fizesse aqui esse investimento, em 20 anos ele teria R$ 911 mil. Aproximadamente ali o valor que ele deseja. Vou colocar aqui 1.200. Pronto, até passou do que ele precisa. Só que nós estamos considerando a rentabilidade nominal, sem considerar a inflação. Então, para que a gente tenha ali, de fato, R$ 927 mil a valor de hoje, nós precisaríamos preencher a taxa de juros na planilha com juros reais, aqueles juros que realmente estão crescendo o nosso patrimônio acima da inflação. Assim, nós temos certeza que esses R$ 927 mil que nós acumularemos dentro de 20 anos terá o mesmo poder de compra que hoje. Então, vamos preencher aqui com a taxa de juros de 6%. Nós veremos que R$ 1.200 não seria o suficiente para ele alcançar esse patrimônio dentro de 20 anos. Ele provavelmente teria que aumentar para uma faixa ali de R$ 2.100, por exemplo, para ele alcançar? Exatamente. Ele teria que investir R$ 2.100 para daqui 20 anos ele ter um patrimônio que ele consiga usufruir desses R$ 5.000 sem ter dor de cabeça. Porque pensa comigo, a rentabilidade dele é de 12%. Então, daqui 20 anos, ele vai ter um patrimônio de forma nominal superior a 952 mil. Vamos fazer a seguinte simulação. O investidor aporta R$ 2.100 com uma rentabilidade de 12% ao ano. Ele terá em valor nominal quase 2 milhões de reais. Só que, se a gente for olhar ali a valor de hoje, qual é o poder de compra desses 1 milhão e 900 mil? Se nós desconsiderarmos a inflação, na realidade, o poder de compra desses 1 milhão e 900 mil reais é de 952 mil reais. Por isso que quando vamos fazer simulação, é muito importante utilizarmos o crescimento real, os juros reais, que é quanto de fato o nosso patrimônio está crescendo. Nós sabemos que o poder de compra continua sendo preservado. Mas é lógico, nós estamos considerando uma inflação de 5%. Se você alterar aqui também esse parâmetro, acreditando que a inflação venha a ficar mais alta, o resultado também será diferente. O intuito desse vídeo não é te desestimular. Inclusive, eu quis trazer esse vídeo porque eu recebi uma pergunta lá no Instagram de um seguidor que me acompanha perguntando se ele poderia ter uma renda mensal de 20 mil reais, aportando 12 mil por 5 a 7 anos. E a resposta foi não. Se ele quer usufruir com segurança de 20 mil reais mensais, ele deveria investir por um período maior, provavelmente entre 12 e 15 anos, para que ele consiga realmente construir um patrimônio sólido, onde ele consuma esse fluxo de renda com segurança e consiga preservar ali o poder de compra do patrimônio dele no longo prazo. Porque outro ponto que devemos levar em consideração: qual o tempo que o investidor deseja usufruir daquele patrimônio? Se for um plano de aposentadoria que comece bem cedo, uma pessoa que quer ali diminuir o seu ritmo e começar a consumir o fluxo de renda aos 45 anos, por exemplo, é diferente de quem quer realizar esse processo aos 65 anos, por exemplo. Estamos falando de um gap de 20 anos. Então, esse patrimônio precisa estar muito bem construído para que ele consiga perdurar por muito tempo. Uma pessoa que se aposenta com 45 anos, ele tem minimamente ali mais 40 anos de vida, se tudo correr como desejado. Então, se você quer fazer simulações mais realistas, essa planilha bem simples que eu utilizei aqui no vídeo, eu estarei deixando disponível para download aqui na descrição. Ali você pode utilizar a sua inflação, como você acha ali que a inflação vai se comportar ao longo dos próximos anos, a rentabilidade esperada, aquela rentabilidade que você acredita que você consiga manter de maneira sustentável no longo prazo, sem se achar o espertão, achando que consegue 15, 16, 20% ao ano de maneira consistente, porque não é bem assim. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos sobre finanças e investimentos que saem por aqui. E só mais uma coisa, não custa também deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.